Nosso assunto para nós refletirmos na manhã de hoje é a passagem dos trabalhadores da vinha. Ficou boa a minha imagem aqui, hein? Estou gostando. É isso mesmo? Ok. Bom, essa é uma parábola, né? Parábola é uma história que tem um fundamento moral naquilo que Jesus nos trazia. E existe sempre um porquê. As técnicas utilizadas pelo Cristo eram técnicas de um dos maiores, aliás, do maior mestre que já passou pelo planeta. Por vezes, se nós damos uma aula ou fazemos uma palestra, se nós estamos trabalhando, por exemplo, com crianças, quem é educador e educadora aqui sabe bem isso. A criança, quando se dispersa, rapidamente você já percebe, né? A criança que está dispersa ou o grupo de crianças que está dispersa. Se isto para com o adulto, não necessariamente é uma realidade, que por vezes você tem até o indivíduo prestando atenção, fazendo assim, e ele está no mundo da Lua, literalmente, se não estiver em Marte, em Júpiter, coisa do gênero. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha capacidade de concentração, não é bem isso. O que ocorre, literalmente, é que nós temos nessa mesma existência, sem considerar os aspectos das tendências que nós trazemos de outras existências, da existência anterior. Nós temos muita informação, nós temos muitas experiências, etc. Por mais jovens que nós sejamos, né, que é o caso do nosso amigo aqui e de tantas outras pessoas, por menor que seja o volume de informação, etc., já existe muito. Então a palavra funciona como um gatilho. O que eu posso estar dizendo agora é um gatilho que te leva mentalmente a um conhecimento, a uma experiência, a uma informação. Então, quando esse gatilho funciona, nós vamos até lá, quando voltamos o assunto já foi muito para frente, já está muito lá na frente. E aí perdemos aspectos importantes, por vezes, daquilo que está sendo tratado. Ora, um bom educador, uma boa educadora sabe disso. Imagine um espírito crístico. Qual era a utilidade? Jesus nos trouxe praticamente 40 parábolas. E elas funcionam como um elemento de fixação. Além de ser um elemento de fixação, ela tem um fundo de moral, de ética, ocorrido no assunto que ele está tratando. Então, durante uma exposição, se você fala de um assunto que por vezes os gatilhos funcionem para com as pessoas, não todas evidentemente, mas para a grande maioria sim, porque é conhecido que, se nós prestarmos muita atenção no que está sendo dito, a retenção chega a ser de 30% a, no máximo, 40%. Se nós prestarmos muita atenção. E a história, quando contada, acaba trazendo, pega a história que faça sentido com todo, com o que está sendo dito, com o todo do assunto, ela acaba, por vezes, sendo ela registrada. E já foi, né, o suficiente para que a pessoa, à medida que ela vai evoluindo, seja nessa existência, em outra, pouco importa, seja nessa dimensão ou em outra, ela vai fazendo associações com aquilo que está sendo observado, com o que está sendo ensinado. É simplesmente fantástico. Essa era uma das estruturas que Jesus se utilizava. Bom, essa parábola ela tem início da seguinte maneira. Um senhor, né, que aí é representado como se fosse Deus. Veja, é uma história adaptada para pessoas que estavam há mais de 2000 anos atrás. Então, ele tinha que fazer a utilização de elementos, de momentos, de situações e do conhecimento limitadíssimo de pessoas há mais de 2000 anos. O que é diferente, porém, amplia-se na nossa condição pelo nível de informação que hoje nós temos, de conhecimento. É um senhor que sai para contratar trabalhadores para sua vinha. Então ele vai até um local lá na cidade, onde os trabalhadores se posicionavam. Nós temos muito disso em algumas regiões aqui,
de Deerfield ou de cidades próximas, nós temos trabalhadores que são verdadeiros diaristas que ficam em determinados pontos para serem contratados. Então vai um senhor e ele diz que ele faz uma contratação inicial logo pela manhã, depois ele volta à hora terceira. Eles mediam o horário da seguinte maneira: a primeira hora era às 6 da manhã, a hora terceira era às 9. Então ele volta lá às 9 e contrata mais trabalhadores. Mas ele faz isso também na hora sexta, que é ao meio-dia. Ele volta de novo na hora nona, 3 horas da tarde, e contrata mais trabalhadores. E por fim, ele chega na hora 1/10, às 5 horas da tarde, e contrata mais trabalhadores. Todos esses trabalhadores estavam numa espécie de uma praça, em pé, aguardando, e quando termina então o expediente, às 6 horas da tarde, ele faz então, chama o seu mordomo, chama lá o seu administrador. Estamos só atualizando algumas coisas em relação à parábola, a terminologia utilizada, e diz: comece a pagar o jornal, comece a pagar o dia. O combinado era um denário romano. Um denário romano era uma moeda que você pagava um dia de serviço. Ele disse: então faça o pagamento começando pelos últimos e terminando nos primeiros trabalhadores. E quando ele começou com o pessoal que chegou a 5, ele deu um denário. Os receberam cada um denário. E, obviamente, aqueles que chegaram mais cedo pensaram o quê? Bom, se o sujeito ganhou 1 e chegou nas 5, está saindo às 6, eu vou ganhar mais. E eles também receberam um denário. Receberam um valor. E, óbvio, a reclamação se fez presente. Mas o Senhor diz: eu não combinei com você que seria um denário? Então, a rigor, está sendo cumprido aquilo que foi acordado. Não é verdade? Foi acordado, isso está sendo cumprido. Qual é o problema? Poderia ser o Senhor dizer. E é o que o Senhor diz: não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou os seus olhos são maus porque eu sou bom? Que incrível, né? Você podia sair sem essa. Não é verdade? Você não combinou? Não acertou? Faz sentido ou não? Não estava acordado? Se aquele que trabalhou 1 hora foi acordado um denário que trabalhou 10, 8 horas, por exemplo, foi acordado um denário. E aí está sendo cumprido aquilo que foi feito desde o momento da contratação. É interessante nós notarmos porque, a princípio, dá a impressão de que a parábola fere a justiça divina que dá a cada um segundo as suas obras. Você não tem essa sensação? Você concordou plenamente com que era justo? Às vezes a gente diz assim: tá, foi combinado, mas não dá muito para engolir, né? Podia ter dado um pouquinho a mais, né? O cidadão enfrentou o calor do dia todo, né? Se a gente tem uma atividade fora de ambiente de ar-condicionado aqui na Flórida, a gente sabe como é que a banda toca, né? Principalmente nesses dias que a temperatura marca um número, mas o importante é a sensação térmica, que às vezes são 10 graus acima daquilo que você está efetivamente marcando, porque é aquilo que o organismo está sentindo. E é interessante. Então ela dá a impressão que ela de fato fere a justiça, a parábola, né, a história, o jeito que a coisa é tratada, fere a justiça que, a rigor, é dar a cada um segundo as suas obras. Agora, embora alguns a expliquem pela qualidade do trabalho,
né? Via de regra já é esse um dos argumentos, é a qualidade do trabalho. O trabalhador que tem mais qualidade. Né? Porque você pode produzir muito mais em 1 hora do que eu que faça corpo mole e produza durante 8, não é assim? Né? Isso é possível acontecer. Mas é interessante que em nenhum momento a parábola faz referência a isso. Né? Nós contamos aqui, atualizamos um pouco alguns termos, mas em nenhum momento ela diz sobre a qualidade do trabalho. Se alguém trabalhava melhor, se o outro, por exemplo, estava enrolando, né? Porque às vezes a pessoa é um tremendo cumpridor de horário, né? Mas não, ou cumpridora de horário, mas não necessariamente produza na mesma condição que aquele que tem trabalhos em horários mais curtos, cuja produtividade é muito maior. Mas, seja de que maneira for, a condição não muda, porque não foi colocado esse aspecto. Foi colocado da seguinte maneira, que eles estavam no local, vem o Senhor para fazer a contratação, não é isso? E por que o Senhor também, quando viu aquela turma toda, já não contratou todo mundo no mesmo horário, mas veio a cada 3 horas, né? Veio às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Por que já não pegou todo mundo? É uma outra questão. Você vê como as parábolas de Jesus, que parece às vezes a princípio uma pequena historinha que serviria para crianças, né? Não é esta a situação. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos vendo a riqueza que está contido nelas de uma forma simples, até porque espírito superior não fica cheio de blá blá blá, não fica dando volta. Ele é objetivo de uma forma simples para ficar claro. Então, eu tenho menor capacidade de compreensão, eu vou entender. Eu tenho muito maior capacidade, mais conhecimento, mais informação, eu vou me aprofundar mais no assunto. É assim que funciona. Tanto é que a dificuldade, por vezes, de traduzir Emmanuel do português para o inglês, porque não é simples traduzir palavras, né? Não é isso. É pegar a profundidade que aquele espírito coloca nas frases que são curtas e que o assunto é tratado de uma forma bastante resumida. No entanto, a profundidade que existe, que leva-nos a refletir, a meditar, né, a buscar um volume maior até de informações em obras que são paralelas, é enorme. Por isso que às vezes a dificuldade de se traduzir grandes autores, a mesma coisa que há dificuldade de você traduzir grandes poetas. Né? Por exemplo, se nós temos em inglês para o português, suponhamos, ou do português para o inglês, né? Há um trabalho de buscar o fundo, aquilo que o indivíduo não só disse, mas o que ele sentiu. Porque as palavras ali colocadas, elas transferem para nós o magnetismo da pessoa quando ela quando ela colocou os seus sentimentos, quando ela colocou, às vezes, sentimentos de alegria ou de frustração. Você, ao ler uma boa obra, por exemplo, você já percebeu que você viaja, inclusive nas imagens, que por vezes a gente acha que é fruto da nossa imaginação, e não necessariamente. Naquele instante, nós podemos estar penetrando de fato, conforme foi grafado a frase, as letras, nós podemos estar penetrando literalmente na imagem projetada pelo autor. Fantástico, não é? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que fala, com aquilo que escreve. Não é? E, obviamente, porque isso já é a expressão materializada do pensamento. Então, o cuidado está em prestar atenção no que se pensa, porque o que se pensa é projetado em palavras, na escrita, na postura. É importante. Por isso que o ensinamento de Jesus, eu gosto mais do que está registrado em Marcos, que é no capítulo 13, no versículo 33. Não vai dar outro. Se você pegar lá depois a Bíblia, né, o Novo Testamento, você pode ir lá, Marcos 13, 33. A gente conhece normalmente vigiai e orai, não é assim? Em Marcos tem uma palavra antes.
olhai, vigiai e orai. Não é para olhar a vida dos outros, a vida dos vizinhos. Você ficar olhando lá, trocou de carro, hein? O que será que fez para trocar de carro de novo? Né? Não é para ficar olhando a vida dos outros. Analisar-se. Não é fato? Eu preciso me analisar, senão eu não penso, sou pensado. Senão eu não penso, sou pensado. Quando eu... Como? Pode fazer pergunta? No final. Quando eu sou pensado, é que eu vivo de acordo com o que as pessoas pensam. Eu preciso me vigiar porque eu preciso pensar e não ser pensado. Não é? Influenciado, influenciada. Faz sentido para você? Porque se eu vivo de acordo com aquilo que pensam, eu vivo como um Manaus sem leme. Eu vivo ao sabor das emoções. Para tudo há que se ter critério. Analisar. Não é verdade? Olha o Marcos como ele tem razão. Olhai, analise, vigie. Opa, eu não devia estar pensando nisso. De onde vem essa coisa? Se vem de mim mesmo, eu preciso começar a dar um jeito de pensar de forma diferente. Eu não posso ser derrotista comigo mesmo. Eu tenho que me valorizar. Porque se eu não me valorizar, quem é que irá fazê-lo? Só, esse é um exemplo apenas, né? E orar. Por quê? Porque eu faço a conexão com o Criador, me fortaleço em mim mesmo, aumento o poder de análise sobre mim, logo aumento o poder de vigilância e começo a dar ordem naquilo que me interessa e não necessariamente naquilo que pode interessar aos outros. Quando você receber agora uma nova informação, seja pela mídia que for, pense nisso. Espero que continue funcionando. Pense nisso. Italiano, né? Se movimenta muito e aí dá essas coisas, derruba as coisas. Se tivesse copo aqui já tinha caído. Mas não é uma verdade? Porque ela vem, e ela vem de que maneira? A gente só está dando uma brecada aqui, pessoal, porque é importante. Ela vem de que maneira? Você sabia que é mais fácil você se comover com a minha dor do que com a minha felicidade? Isso é um veículo usado para a mídia. É mais fácil você se comover com a dor do que com a felicidade. Você tem filhos, um exemplo. Você tem filhos. Desencarna o filho da vizinha, é mais fácil você se comover com a dor porque você tem em casa seu filho, sua filha, do que você saber que a vizinhança toda teve filho. Por quê? Porque é comum. Não é? Porque é normal. Não é normal? Percebeu a variação? Quem é que faz a notícia? O grupo que destoa da normalidade. Você está trabalhando, estudando, produzindo, cuidando da tua vida, da tua casa, etc. Isso é o normal. Mas tem um grupinho que destoa. É esse grupinho que faz a notícia. E esse grupinho que destoa, ele é o grupinho selecionado por aqueles que, de repente, são os aspectos que nós mais nos tocamos. É mais rápido se tocar com a dor do outro do que com a felicidade do outro, com a postura tranquila do outro. Não é por isso que você pega um jornal e a primeira página traz o quê? Só notícia boa, né? Só coisa feliz. É assim que funciona? É desse jeito que funciona? Não. O que tem é o quê? É só situação infeliz, e quando não, fotos chocantes, né? Ou imagens chocantes. Porque hoje, com o celular, você virou testemunha de tudo. Né? Você fotografa, filma, você faz o que você bem entende.
Percebemos então o quanto é importante a colocação do Marcos? Olhai, vigiai e orai. Analise o que vem, analise como é que é o impacto, né? Para que a vigilância se mantenha. Não é não ser informado, informada, é ter discernimento sobre o que chega, o que é útil, o que não é útil, se passar para frente vai ajudar alguém? Não, então é melhor que eu seja túmulo. É como fofoca. Se alguém vem te fazer uma fofoca e você disser, olha, eu não quero saber de fofoca, você passou a ser a primeira ou o primeiro elemento a ser fofocado a partir daquele instante pelo fofoqueiro. Não é assim? Claro, é evidente, porque ele vai querer se vingar de você, miserável, me chamam de fofoqueiro, de fofoqueira, língua de trapo, qualquer coisa desse gênero, ele vai se vingar. Então, o que você pode fazer? Você pode ouvir, não é? Você ouve, mas você pode ser o túmulo da fofoca. Morre aqui. O que você achou? Preciso refletir. Você não acha nada? Não. Eu preciso pensar melhor. Porque você também não pode ficar... Eu não sei. A pessoa vai pensar que você tem problema. Tal. Não, preciso pensar um pouco. Talvez. Né? Talvez seja verdadeiro. Pois é, talvez seja. E, beleza, né? Bom, vamos voltar aqui na parábola. Mas por que o Senhor não chamou todo mundo ao mesmo tempo? Né? Interessante notar que é o seguinte, cada vez que ele ia lá, você percebeu? Que nós falamos até... Né? Cada vez que ele chegava lá no ambiente para contratar novas pessoas, as pessoas estavam em pé, esperando. A gente vai querer voltar depois nesse assunto, depois de dar uma olhadinha no que o Berto Roden diz a respeito, nesse livro, Sabedoria das Parábolas. Ele diz que a intensidade compensou a extensividade. Quem trabalhou e produziu muito compensou o fato, né, extensivo do horário. Essa é uma posição do Humberto Roden nessa obra, na obra da sua autoria. Já Caibá Schüttel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, diz: as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por essas características. Isso é uma realidade, não é? É como a gente trata aquilo que faz. Come aí! Se você fizer uma sopinha para o marido que está assim com uma gripinha, porque gripe para nós é uma coisa séria, né, companheiro? Fala sério. A gripe é uma coisa que é próxima. Gripe nem precisa ser gripe, pode ser resfriado. É um processo que já estava entre o pé na cova e outro na casca da banana para a gente. A gente está assim, eu vou morrer. E aí vocês, minhas amigas, têm que ser compreensivos com namorados, né? Com parceiros, parceiras. Tem que ter compreensão, porque nós somos frágeis. Essa é uma realidade. A gente ia chamar de sexo forte, mas não acredite, nós somos frágeis. O ponto é, se você fizer aquela sopinha para dizer, você não passa de uma escrava nesse lar, ele me explora, você dá para ele desencarna. Por quê? Porque é óbvio, você vai ficar viúva imediatamente. Por quê? Porque a energia que você coloca. Percebeu como às vezes aquele trabalho realizado por aquela colega no mesmo departamento, se for o caso, às vezes ele não tem a mesma qualidade do seu, mas aí ele é danado para ser promovido, para receber aumento, etc. E eu continuo aqui quebrando pedra. Por quê? Porque ele vive fazendo média com o chefe. Não necessariamente, porque ele faz o quê? Coloca naquilo que está fazendo todas estas características. Boa vontade. E o que eu estou fazendo não é só para mim, é para as pessoas com as quais eu me relacione. É em casa, o que eu estou fazendo, se for a limpeza, o alimento, seja, eu não estou fazendo para minha felicidade. Se eu sou remunerado, não é pela minha remuneração, é para fazer que as pessoas se sintam bem. Sabe lá o que é isso? Você fazer uma comidinha onde você coloque amor naquilo que você está fazendo, você vai varrer um chão, eu vou fazer aqui, fazer um serviço adequado, pode não ficar muito bem varrido, mas eu vou fazer com boa vontade, com dedicação. Eu quero que as pessoas se sintam bem. As pessoas entram na sua casa assim,
Nossa, que cheiro agradável de limpeza, e você não usou produto nenhum para colocar no ambiente. Sabe o que é? É a tua vibração. Aquilo que você faz com boa vontade, com amor, você impregna o ambiente. Né? Quando a gente faz o evangelho no lar, o que a gente faz? A gente transforma energias ambiente. Fica aquele ar mais leve. Não é só o evangelho no lar. Fazer evangelho no lar, quebrar um pau o dia inteiro, não resolve coisa nenhuma. Não é? É a postura mental da criatura em relação àquilo que ela está promovendo. Né? Então, você entra num ambiente assim, você se sente agradavelmente surpreendido, surpreendida. Diz, que coisa fantástica, eu vou na casa de fulano, eu saio de lá, parece que eu saio restabelecido. Agora, quando você vai na casa de alguém que vive, né, se desentendendo e coisa do gênero, você entra, você percebe aquela energia, parece que está, né, descontrolada, meia fria, meia para baixo. É uma experiência simples, vá numa maternidade, depois vá a um pronto-socorro. Claro, o que tem na maternidade? Aquela energia de esperança, de alegria, né, de novo, de coisas novas, de renovação. Você vai num pronto-socorro, tem o quê? Emergência. Tem medo, tem receio, tem insegurança, tem uma situação ali acontecendo. Não quer dizer que seja ruim, significa que é a manifestação da necessidade que está ali na outra situação diferenciada. Então veja a nossa influência sobre esses aspectos. Faz sentido o que o Caibar Schutel diz no livro dele das parábolas e ensinos de Jesus? Faz sentido, mas a parábola não diz isso. Em momento nenhum a parábola disse isso. Não é verdade? Ela não disse. É interessante porque em que momento da parábola foram avaliadas as qualidades dos trabalhadores? Em nenhum momento. E parece ser uma historinha simplória, não parece? Quando a gente conta ela assim, ela parece ser simplória. Veja como, quando a gente vai questionando os pontos, nós vamos achando a riqueza dos ensinos do Cristo colocados de uma forma, como dissemos lá a princípio, objetivo. Né? Espírito evoluído é objetivo, não fica dando volta, usando de um linguajar, né, assim, para dar mais importância no que está falando. É pão, pão, queijo, queijo. Não quer dizer que o linguajar seja chulo, absolutamente. Né? Mas não precisa ficar, né, deixando a coisa mais realista do que o rei. Né? Basta que se seja objetivo. Então ele não fala. E em nenhum lugar está escrito, ou está dito na parábola, que uns trabalharam melhor do que outros, ou seja, que uns tinham mais qualidade do que outros. Então não há motivo para o mesmo salário. Não é? É questionável. Agora, um outro aspecto interessante. Deus não pode ser injusto. E aí o Senhor da vinha é comparado com Deus, com o nosso Pai, que é essa relação que Jesus faz, entendendo a questão de Deus dentro daquele conceito que as pessoas tinham na época. O Deus que vigia na época era um Deus de Moisés. O Deus de Moisés era um Deus complicado. E tinha que ser, porque as pessoas eram rudes em matéria de entendimento. Então as coisas, havia uma mistura de legislação com a questão da parte moral, religiosa, tudo estava ali. E o Deus era complicado. Quando ele levantava com a macaca de manhã, se ele te pegasse, você saía de baixo, porque ia sobrar muito para você. Né? Era um Deus que tinha humores e privilégios. Ele gostava do pessoal daqui e não gostava do pessoal de lá. E aí, se você estivesse no de lá, nego, abre o teu olho, porque a tua vida vai ficar ruim, porque esses aqui são privilegiados e esses aqui não o são. Era esse Deus de exército, esse Deus de privilégio. Jesus traz Deus como Pai e faz a pergunta: quem dentre vós, seja a turma da direita ou a turma da esquerda, né? Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos. Olha que fantástico, que dizer Deus. Não é incrível? Ele traz um conceito completamente diferente. Então Deus não pode ser injusto. Tem que haver aí uma explicação para essa situação. A solução
porque eu sou bom. Incrível, né? E a parábola não fala da justiça nem da qualidade do trabalho. Ela fala da bondade, da misericórdia do Pai. Lembra daquela parte? Por acaso eu não posso fazer aquilo que eu quero com o que me pertence? Ou o seu olho é mau porque eu sou bom? Incrível, né? Porque eu sou bom. A solução está na questão da bondade. O senhor da vinha conhecia a pobreza daqueles trabalhadores. Ninguém vai ficar, né? Um trabalhador diarista, ele vive daquilo que você tem no dia. Eles esperavam em pé. Circunstância sempre mencionada pela contratação. Você pode ver lá, né? 9, meio-dia, 3, 5 horas da tarde, eles esperavam em pé. Quer dizer alguma coisa isso? Muito. Significa o esperar em pé, prontidão. Ninguém estava lá descansando, né? Virado para o sol, tomando um bronze, mas em pé, esperando pela oportunidade de um contrato. Olha, veja uma colocação que Jesus faz na parábola de forma simples. Quando você não está nem aí, você não vai ficar em pé e a pessoa aparece para contratar e você, né, fica deitado, deitada, sentado, sentada, e esperando que o cidadão passe por outras pessoas e venha buscar você belo e folgado ou bela e folgada dentro da tua casa. É a mesma coisa que a pessoa que quer emprego faz um monte de pressa e fica em casa esperando que alguém venha bater, via de regra, algum mega empresário venha bater e dizer assim, olha, já quero contratar você, vai ser presidente de uma das minhas empresas. É assim que acontece? Fica esperando, que vai morrer de fome lá, porque não vai acontecer. Há que se movimentar, há que estar em pé, há que se ter ação, né? Há que fazer com que as minhas energias movimentem as energias e eu conspire com o universo. Eu faça uma ligação cósmica para que as coisas se movimentem. Se eu fizer isso com dedicação, com boa vontade, com amor, se o universo todo é amor, eu movimento as energias em meu favor. E parar com aquela mania de ser, sabe aquela hiena? A Harry, ó dia, ó situação, ó tempo, ó aquilo, é porque a tua vida vai ficar nisso, patinando, é aquela coisa que patina, não sai do lugar. Quando o espírito, ou seja, nós precisamos estar predispostos a agir, a fazer, a estar em pé, tipo assim, você vai contratar, estou aqui. É movimento, né? Não é acomodação. Então o que a gente acaba vendo? Outro aspecto interessante, por que o senhor voltou várias vezes para, né, contratar os trabalhadores e não fez aquilo? Por que não contratou, como a gente fez colocação anterior, não contratou todos na mesma hora, né, tantos trabalhadores que estavam à disposição? Porque ele agiu com bondade. Ele agiu com bondade. Foi lá, contratou quem ele precisava. Voltou lá 3 horas depois, tinha gente precisando de trabalho e não tinha trabalho. Ele levou mais um pouco de gente, esperando que eles fossem contratados por outras pessoas. Ele volta 3 horas depois e tinha mais ainda, né, as pessoas não haviam sido contratadas. Ele contrata mais um pouco. Porque as pessoas poderiam ser contratadas por outros empregadores, mas esses empregadores não estavam contratando. Ele volta de novo e vai contratando gente que, a rigor, ele não precisava. Que coisa, né? É a hora que você estende os recursos pela bondade, mas faz uma coisa interessante nesse aspecto que é importante ressaltar. Ele vem e chama para o trabalho. Na hora do pagamento, remunera em primeiro lugar para valorizar aqueles que chegaram por último, daqueles que trabalharam o dia inteiro. Como a dizer, sem palavra, que ele não estava dando esmola, mas que ele estava dando dignidade.
que a melhor coisa que a gente pode fazer para uma pessoa é trabalhar para que ela seja digna, que ela seja digna por aquilo que está fazendo, e não dar esmola para a criatura. Não é? Por isso que o ditado é chinês, que o John Fitzgerald Kennedy usou, e aí o pessoal achou que era dele. Que ele diz: não dê um peixe a um homem, ensine-o a pescar. Porque ele, aprendendo a pescar, ele se torna digno do trabalho dele mesmo para com ele. Olha a diferença, né? Por isso que ele dá para aquele que veio por último o mesmo valor do que aquele que ele contratou, porque ele não estava ali tratando de um indivíduo carente, de um indivíduo que estava esmolando. Ele estava dignificando o esforço do indivíduo que não foi contratado antes porque não havia trabalho e não porque não queria ser contratado. Isso é muito significativo. Todos recebem, como ensina Jesus, todos recebem a mesma quantia pelo trabalho, como o sol brilha e a chuva cai para bons e maus. Assim o amor de Deus nos cobre a todos igualmente, sem distinções. Imagina se a gente tivesse o botão de ligar e desligar o sol, ou de fazer a chuva cair ou não para aqueles vizinhos que a gente não gosta. Eu vou torrar você, seu miserável. Vai ter 24 horas de sol seguido durante uma semana. E na sequência eu ligo o botão de chuva, que é para alagar tudo. Você vai ver como é bom. Olha como Deus é bom, né? Faz o sol brilhar, a chuva cair, para bons e maus. Por quê? Porque é simples. A parábola fala de amor, de bondade e de misericórdia para com todos. Não é fantástico? Quando você ama, quando você tem misericórdia, quando você é bom, quando você é uma boa pessoa, você age de uma maneira que seja equitativa, com respeito, né, com dignidade para com as pessoas. Olha que situação. As famílias, filhos e irmãos trabalhadores que são das primeiras horas, e de repente aparece um cunhado. Se bem que às vezes tem uns cunhados que vem no pacote, né? Não precisava, mas veio, enfim. Veio um cunhado, uma nora, um genro, né? E são os trabalhadores da última hora. Será que nós vamos amar eles menos do que os outros? A resposta para que nós que estamos exercitando gradativamente o Evangelho só pode ser uma. Não, importa que amemos igualmente, porque nós estamos no mesmo círculo. Uns chegaram antes, outros depois, mas todos merecem o mesmo amor, como nos ensina a parábola, ou seja, todos merecem o nosso respeito, o nosso carinho, etc. Entendendo que cada um de nós está numa posição, não é, que não é igual, é semelhante. Semelhante não é igualdade. Igualdade é nós estamos diante de Deus, filhos e filhas, mas nós somos semelhantes, nós somos diferentes uns, graças a Deus. Não é? Senão seria uma monotonia miserável. Imaginou ser todo mundo igual? Ia ser uma coisa monótona, né? E seríamos robotizados, seríamos construídos como máquinas. Não é assim. Outro aspecto que isso pode nos mostrar também é a casa espírita. Nós temos muitos dos trabalhadores, dos frequentadores, que estão conosco às vezes há 30 anos, se não mais, 20, 10, ou que começaram agora. Nós amamos mais esses que estão há mais tempo conosco do que aqueles que chegaram agora, ou nós estamos exercitando o Evangelho para exatamente suprimirmos esses aspectos de fazermos diferença? A resposta é, de novo, objetiva, não é? É não. Veja como cabe perfeitamente nesse ensino das parábolas. São os trabalhadores das primeiras horas até as últimas horas, e todos merecem o mesmo amor, o nosso respeito, a nossa gratidão igualmente. Esse é a beleza de nós, por exemplo, numa casa espírita ou numa família, né, nós estamos com a mente aberta para essas situações do novo. Quando nasce, por exemplo, uma criança numa família, nós amamos menos porque ela já acabou de chegar,
do que aqueles que estão há mais tempo convivendo conosco. Pode ser que aquela criaturinha que está chegando agora seja de fato um espírito com uma missão salvacionista em relação a nós, que seja um espírito que nos traga bons exemplos, que seja um espírito que possa nos auxiliar, e por vezes das formas mais diferentes. No Livro dos Espíritos nós encontramos essa informação, que às vezes espíritos reencarnam numa família que estão se desentendendo dos dois lados, eles reencarnam como o primeiro neto ou a primeira neta, doente. O que acontece? O pessoal para de brigar entre si para dar foco na criaturinha que acabou de chegar. Na verdade, é um espírito que pediu para vir dessa maneira para poder ajustar as pessoas de ambos os lados. Ou, às vezes, né, dentro da casa espírita, aquela pessoa nova que chega, né, pode ser exatamente um espírito com uma envergadura, e às vezes são pessoas muito jovens, pode ter uma envergadura moral, ética, etc., que está acima de todo mundo que está ali, e que vem para dar exemplos de bondade, de amor, de caridade, de paz para as pessoas que estão, por vezes até mesmo em alguns grupos, se desentendendo. Vem alguém ali, chega, parece que acaba reunindo as pessoas ao seu redor e acaba fazendo com que as pessoas mudem a maneira de ver. Esses são os aspectos que a parábola nos traz, nos trazendo esses exemplos de amor, de paz, de equilíbrio. Bom, mas por falar em paz, muita paz a todos.